Meus amados irmãos, eu os cumprimento na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar uma palavra do coração de Deus para os nossos corações nesta manhã maravilhosa. Eu sou o pastor João do canal A Voz da Bíblia. Fique comigo até o final desse vídeo, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Lá no livro de Mateus, no capítulo 10, o versículo 1 ao 11, a Bíblia ela é muito clara. Ela diz: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Nós sabemos que é muito importante esta palavra. Nós temos que entender esse texto na íntegra, porque nós sabemos que quando a pessoa se dedica a levar a palavra de Deus para o mundo ouvir a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, ele passa por momentos difíceis. Às vezes ele é rejeitado, às vezes é criticado, às vezes é zombado, às vezes é até perseguido. Dentro dos dias primórdios, na época dos apóstolos, já houve perseguição. Hoje nós estamos vivendo uma época razoavelmente boa, mas ainda não tem muita perseguição. Não está acontecendo muitas perseguições no mundo, visto que nós estamos vivendo uma época de comodismo espiritual. Estamos vivendo a época da apostasia. Nós estamos vivendo uma época em que os cristãos não estão tendo muita responsabilidade com a palavra de Deus. Mas, se você começar a enviar a palavra, a falar a palavra, a dizer, a pregar a palavra, na íntegra, à luz das profecias bíblicas e à luz da palavra de Deus, da unção do Espírito Santo, você vai se tornar um alvo perseguido por aqueles que não querem, que não aceitam a palavra do Senhor. Porque o mundo, na verdade, eles querem viver como eles bem entendem. E o mundo quer viver a vida aqui da maneira que eles pensam, da maneira que eles querem, da maneira que eles acham que é melhor para eles, sem compromisso com as coisas de Deus, sem responsabilidade nenhuma com as coisas do Senhor Jesus. E muitos cristãos também caíram no embalo, no sistema do mundo. O espírito do anticristo que já opera no mundo, ele tem conseguido colocar no meio do povo de Deus essa coisa que nós estamos vivendo numa nova era, numa nova época, na época da tecnologia, na época da inteligência artificial, na época do mundo desenvolvido. Aí tem deles que ainda pregam assim, irmão, tem pessoas que ainda estão lá atrás, estão no tempo da ignorância, está no tempo do carrancismo. Não é isso. Aí muitos mudaram até a maneira de falar, de pregar, tá entendendo? Fica passando paninhos quentes em cima dos problemas, nega o verdadeiro evangelho de Cristo, nega os textos que a Bíblia exige, que fala, que cobra a respeito de pecado, de desobediência. Não tem coragem de pregar porque querem segurar a massa dentro
dos seus templos, porque eles querem movimento, querem fama, querem poder e querem dinheiro. E eles não querem ter compromisso com as coisas de Deus. E não pregam. Passa panos quentes, melzinho na chupeta das pessoas, passa a mão na cabeça do erro das coisas erradas. Por quê? Porque eles não estão preocupados com as almas, eles não estão preocupados em trazer uma palavra de conforto, uma palavra que edifica, uma palavra que transforma, uma palavra que venha trazer paz, alegria, conforto para a vida daqueles que precisam ouvir. Irmão, por isso que Jesus falou, eu vos envio. Os discípulos foram enviados como ovelha no meio de lobos. Mas eu quero dizer para vocês que essa época que o povo está fazendo o que quer, está prestes a terminar. Esta época está passando. Em um tempo muito breve, as coisas vão mudar. As coisas não vão ficar no comodismo que está hoje, na irresponsabilidade que está hoje. Não, elas vão mudar. E eu quero dizer para vocês que me ouvem neste momento, que dias virão em que muitas pessoas, muitos irmãos vão passar por momentos difíceis na vida. Porque Deus está trazendo e vai trazer um avivamento nessa reta final agora da volta de Jesus. Nessa reta final para a ascensão do anticristo. E a igreja viverá a grande tribulação. E aí muitos irmãos vão procurar aqueles que têm azeite. E aí poderá ser tarde demais. Enquanto nós estamos tendo oportunidade, nós temos toda a chance de rever os nossos conceitos e procurar mudar a nossa vida para melhor espiritualmente falando. Mas o comodismo tem prendido muita gente no sistema adulterado, religioso, hipócrita, que está matando pessoas e deixando elas cada dia mais longe de Deus e sem salvação. Hoje você vai num templo, numa igreja, é uma vergonha. Só fala mais nos interesses financeiros, nos problemas financeiros, do que em Deus. O culto de 2 horas ou culto de 1h30, o trabalho de 1h30, ele se torna mais ou menos 1h e 10 minutos, somente falando de interesses próprios e financeiros, pedindo dinheiro, pedindo dízimo, distribuindo envelope. E o restante do tempo é avisos e mais avisos. Quando sobra é 10 minutos, 15 para mensagem. E ainda quando o pastor ou o líder da igreja coloca alguém para pregar, ele já avisa logo, irmão, o tempo está acabando. Tem que ser bem breve aí com a mensagem. Irmão, cadê o compromisso com as coisas de Deus? Cadê o compromisso com a palavra de Deus? Gente, vamos falar de Jesus. Vamos falar que a igreja da terra está em risco. Vamos falar que o diabo está ativamente enganando muitas pessoas dentro do sistema religioso.
Por isso que eu peguei nojo da religião e não quero saber de religião. Porque todas as igrejas de hoje são religiões. E Jesus veio para destruir as religiões. Fique com esta palavra, que Deus abençoe seu coração. Em nome de Jesus, se inscreva no canal, dá o seu like e compartilhe o vídeo. Que Deus abençoe.